Botei para gravar. A Thaisa está entrando aqui. Vou esperar ela entrar, que daí já compartilha a nossa telinha. Acho que entrou, né? Tá, e tudo? Tá aí? Oi, Oi, tudo benzinho? tudo? Show de bolas. Entrou na hora aqui, já tava indo compartilhar a telinha. Então tá, vou compartilhar, começar, daí depois eu dou o... Tá, e depois eu repito para ti no final da aula os recadinhos que eu dei, tá? Tá. Daí a gente vai dando ali aqui. Deixa eu compartilhar mais tela. Aí, show. Tá? Estão enxergando a telinha, tranquilo? Serenão aí. Olha só, para vocês aparece o slide inteiro, porque para mim aparece tipo vocês num cantinho na frente do slide aqui. Para vocês aparece o slide. Tá grande. Aqui aparece, né? Não, aparece vocês no cantinho também. Tá, agora acho que mas dá para tirar. Agora não, pode deixar. Agora acho que foi ali, né? Eu mexi no Zoom aqui. Então tá, se ficar muito pequeno o slide, vocês me avisem, tá? Mas acho que tá de boa, né? Pra enxergar. Então tá, moçada, vamos dar um prosseguimento aqui, né? Na aula passada a gente falou sobre toda aquela parte inicial das nomenclaturas que a gente tinha que ficar utilizando bastante, né? Aonde vai se dar o desenvolvimento, se dentro de um ovo, se dentro do corpo, se dentro de um corpo e dentro do... Se dentro do ovo, eu falo dentro do corpo e dentro do ovo, né? Se dentro do ovo e dentro... sequelado, né? Se dentro do ovo e dentro do corpo, né? E vimos os tipos de ovos e os tipos de segmentação. Que isso era super importante. Lembrando sempre, para a gente já começar hoje, que segmentação é aquele processo lá, né? De pegar a mórula, chegar até a blástula e com as clivagens, que são as divisões celulares, tá bom? Então, a gente vai hoje partir já para o desenvolvimento embrionário, tá? A gente já sabe toda aquela nomenclatura, agora a gente vai ver o que está acontecendo ao longo do desenvolvimento desse embrião. Lembrando para a galera que chegou agora, que eu acabei dividindo em mais uma aula, tá? A gente vai fazer tudo hoje, mas para não ficar longo, para não ficar cansativo, aí eu acabei dividindo, a gente termina na terça-feira, a gente vai terminar até início de neurula hoje. Aí terça-feira a gente faz neurula e os anexos embrionários, tá? Dá para a gente fazer mais tranquilo, sem cansar muito. Então vamos lá, gurizadinha. Começando aqui na nossa introdução, né? Botei introdução à embriologia, mas seria a introdução ao desenvolvimento. Agora a gente vai começar a ver o que está acontecendo de fato. Então, sempre lembrando que a gente começa com a fecundação, posterior à fecundação, a fertilização, tá? E aí, aqui até botei um desenhozinho, né? Seria aqui um ovócito e um monte de espermatozoide nadando em direção a ele, só para tu ver a diferença de tamanho, né? Como o ovócito ou o óvulo, ele é muito maior que os espermatozoides. Isso porque, durante a fecundação, como a gente já tinha falado, o espermatozoide vai entrar por completo dentro do óvulo. Quando esse espermatozoide entra no óvulo por completo, ele começa a se desintegrar, ele vai se desintegrando, e aí fica só o núcleo dele, que a gente chama de pronúcleo masculino, tá? Pronúcleo masculino, que é o núcleo do espermatozoide. E esse pronúcleo masculino, ele vai se juntar ao pronúcleo feminino, que já está dentro do óvulo. Isso nós vamos chamar de cariogamia. Então, essa aqui é a nomenclatura nova que eu gostaria que vocês levassem de hoje. Então, fecundou, entrou, e aí vai começar o processo de fertilização. O que significaria isso? União do gameta masculino com o feminino, ou seja, a cariogamia, junção dos dois núcleos. Eu tenho um núcleo haploide masculino, um núcleo haploide feminino, eu faço a cariogamia, que é a junção dos dois, e passo a ter um núcleo diploide, tá? A esse núcleo diploide, a gente passa a chamar de zigoto, ou célula-ovo. E aí começa-se a nova vida, a vida do embrião, é onde a gente começa o nosso estudinho do desenvolvimento. Tá bonzinho? Travou? Oi? Oi, Antônio? Não, acho que para mim travou aqui só. Acho que foi só para mim. Não sei. Pra mim travou também. Travou? Tá, não sei. Para mim parece que tá de boa aqui, mas qualquer coisa estão me falando. Querem que eu repita da onde eu parei, da onde travou para vocês aí? Não sei se para mais geral travou. Aonde que travou aí? Eu repito, sem problema. Tava Pra mim falando, não pra mim não travou. travou. Não? Pra mim não travou. Não. Pra mim também não.
Ah, então tá. Tá. Bom, para quem travou depois qualquer coisa pode me perguntar, tá? Que daí eu repito sem estresse, tá bom, gente? Então fizemos ali a união pronúcleo masculino, pronúcleo feminino, que é a carogamia, formamos o zigoto, tá? Aqui eu botei um desenhozinho só para vocês terem uma ideia, né? Mas nem não, você já tem essa ideia. Digo, para a gente visualizar um pouquinho como que aconteceria, né? Aqui num desenho e aqui uma foto verdadeira, tá? Então nesse desenho aqui a gente tem o ovócito ali, um grandão gigante, um monte de espermatozoidezinho aqui em cima, ó, chegando a ele, tentando entrar. Aqui seria a letra A. A gente vai aqui para B. A B, eu continuo com alguns espermatozoides tentando entrar, mas um deles entrou. Tá aqui, ó, bonitão. Em grandão aqui, ó, eu tenho o pronúcleo feminino. O que vai acontecer? A gente vem para cá. Se tu der um zoom depois nessa imagem, eu mandei no grupo lá os slides, tu pode fazer isso, tu vai ver que, tá, aqui eu mantenho o pronúcleo feminino, e aqui, ó, onde eu tenho esse desenho, ainda tem um flagelinho, significando que o espermatozoide começa a se desintegrar e ficar apenas o núcleozinho que tem dentro dele. E aí, a partir do momento que o espermatozoide se desintegra totalmente e mantém só o seu pronúcleo masculino, eu venho para a letra D, aonde eles começam a se juntar. Eles abrem-se e começam a se fundir um núcleo com o outro, ó, tá vendo? Tá juntando. E aí, a partir do momento que eu tenho a união desses dois pronúcleos, que a gente chamou lá de cariogamia, eu já tenho o embrião. O que esse embrião vai começar a fazer? Direto começar a entrar em mitose, tá? A partir do momento que juntou os dois núcleos, eu tenho um embrião diploide e ele já começa a fazer mitose. Aqui eu só tenho um desenhozinho representando, né, um início de uma mitose ali, de uma divisão celular. Tá, moçada? Aqui seria uma foto, tá, verdadeira. Seria aqui um ovócito e aqui os dois pronúcleos se juntando, tá? Então é muito bonitinho de tu ver, tu consegue ver isso no microscópio, é muito legal de enxergar. Certo? Por quê? Porque aí juntou, formou, e aí divisão, 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 para começar lá os processos de segmentação que nós havíamos visto. A partir do momento que eu tenho o início aqui, ó, da célula-ovo ou do zigoto, e eu começo as primeiras mitoses, eu começo a formar aglomerados celulares. E aí a gente vai vir nessa estruturinha aqui, ó. Lembra? Eu tenho lá o nosso zigotinho, aí já começou a dividir, ó. Duas células. Lembra que, por enquanto, a gente está chamando célula de blastômero, tá? Blastômero seria a célula embrionária. Então, eu tenho aqui o zigoto, que é um blastômero, uma célula. Dividiu, ó, 2, dividiu 4, dividiu 8. Mitose, vai fazendo mitose. Mitose, mitose. 16 blastômeros. Cheguei num amontoado de blastômeros que nós vamos chamar de mórula. E aí é a primeira etapa do desenvolvimento embrionário, tá? Simplesmente de zigoto até mórula só vai acontecer mitose, gente. Não acontece mais nada. É divisão, divisão, divisão para ficar aumentando a quantidade de células, tá bom? Quero que tu te ligue, por favor, que claro que aqui é uma representação didática. Então, se a gente olhar essa mórula, ela está muito maior do que o zigoto. Não é o que acontece, tá? A mórula, ela tem o mesmo tamanho do zigoto inicial. Aqui as células vão se dividindo e vão ficando todas elas bem pequenininhas. Porque como a divisão é muito rápida, a célula não tem tempo de crescer. Então ela surge pequenininha e já divide, pequenininha e já divide. Então esse aglomerado com um monte de blastômero aqui, ele tem o mesmo tamanho do zigoto, tá bom? Aqui seria uma imagem tridimensional, tá? Representada de desenho de computador, mas como seria verdadeiramente uma mórula, tá? Ela ganha esse nome porque ela parece uma amora, né? Tem um monte de blastômerozinho aqui. Oi, por favor, me pergunta e eu vi que alguém ia me perguntar. Ju, tu disse que acontece bem rápido isso do zigoto até ele se transformar na mórula. Quanto tempo mais ou menos? Aqui, ó, de 3 a 4 dias, mais ou menos, tá. após a fertilização, tá? Obrigada. Não, de nada, perfeito, sensacional. Eu já boto porque essa é uma pergunta muito recorrente e é muito legal, né? Eu também sempre fazia essa pergunta. Quanto tempo, né? É muito rápido, 3 a 4 dias, né? Tipo, porque daí tu vai fazendo uma divisão quase que atrás da outra. Então tu vê que em torno de 3 a 4 dias, tu já sai de um zigotinho para, né, mais de 30 e poucos blastômeros. Pensando em processo metabólico, tipo duplicação de DNA, divisão celular, todas aquelas etapas, prófase, metáfase, anáfase, telófase, poxa, é muito rápido, né? 3, 4 dias para acontecer tudo isso. Tá, Ju? Perfeito. Então,
Daqui da fecundação, 4 dias depois, mais ou menos, tu já era assim, ó. Olha que bonitinho que tu era. Tá? Oi, Thay. Mas isso é só para a nossa espécie? Ou varia esse tempo para o resto? Varia, tá? A gente está usando como padrão, tá. a gente tá usando como padrão a espécie humana, tá? Perfeito. Entendi. Varia muito. Inclusive tem espécies que não passam por mórula, né? Tem espécies que elas do zigoto já vão direto para blástula, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho ali mais adiante para vocês. Tem uma observação que eu botei isso que é seria uma pergunta super aprofundada de prova, muito difícil cair, mas vale a pena, tá? Tem espécies que nem passam por mórula, elas vão direto, tá bom? Mas o padrão aqui de tempo que eu vou usar, e o padrão do desenvolvimento, na verdade, eu vou usar a espécie humana, certo? Porque geralmente o vestibular faz isso, né? Ele usa o padrão da espécie humana, e quando ele quer saber de alguma outra espécie, ele vai usar como comparação, assim, a gente vai fazer isso, tranquilo. Baita pergunta também, certo? Vão sempre me perguntando. E aí, moçada, cheguei na minha mórulazinha aqui, ok, a gente começa agora o nosso processo de entender o que vai acontecer durante a mórula. Eu só quero chamar a atenção para um detalhe, caso apareça numa prova. Não é muito comum aparecer, mas se aparecer, tu vai estar pronto. Ó. A mórula, eu te falei que ela tá, lembra? Divisão muito rápida, então a célula não tem tempo de crescer. Na verdade, acontece que algumas células, elas até crescem um pouquinho mais do que outras, tá? Então, na verdade, eu não vou ter células muito grandes, mas eu vou ter células que são um pouquinho maiores e células que são um pouquinho menores. Lembra que a gente viu lá nos tipos de segmentação, dependendo da quantidade de vitelo, eu tenho uma parte que fica maior, uma parte que fica menor. Então, ó, se a prova botar células que são um pouquinho menores, só nomenclatura, tá? Micrômero. Células maiores, macrômero. Só isso, tá? Só tu entender essa nomenclatura, caso ele bote em algum enunciado. Vamos aqui para nossa mórulazinha, vamos entender o que vai estar acontecendo, tá? Formei a mórula, 3 a 4 dias após a fecundação. Esse tempo de 3 a 4 dias, na verdade, é o tempo que o zigoto vai demorar para chegar até o útero, tá? É o tempo de viagem pelas trompas uterinas, tá? 3 a 4 dias. Então, eu gostaria que tu entendesse, mais ou menos assim, ocorreu ali a fecundação, tá? Fertilização, e aí começa a viagem do zigoto pelas trompas uterinas até chegar no útero. Essa viagem leva em 3 a 4 dias, e é durante essa jornada que ele vai estar se transformando em mórula, tá? Quando chega no útero, já chega uma mórula, certo? Então, ele vai fazendo essas mitoses enquanto ele vai fazendo essa viagenzinha até o útero. Então, foi tranquilo. O que vai ser a mórula? Vamos caracterizar ela aqui. Uma massa sólida de blastômeros. Esse é o conceito. Uma massa sólida de blastômeros. Vamos voltar nos desenhos para a gente ir entendendo. Eu tenho isso aqui, ó. É uma massa compacta, sólida. Blastômero, lembra? É o nomezinho das células. Então, uma massa compacta de células. Então, tu vai pegar lá 34 ou 64 blastômeros e vai começar a empacotar. Vai ficar como se fosse um bolinho de células. Um bolinho compacto de blastômeros. Não tem nenhuma cavidade interna, tá? Não é oco. A gente vai ver depois que a blástula, por exemplo, ela é oca por dentro. Aqui não. Aqui é uma maçaroca compactada totalmente. Fechou? E interessante, uma pergunta que também raramente cai nas provas, mas quando cai, muito raro algum aluno levar essa informação. E como eu quero que tu saia daqui preparado para as questões mais difíceis que podem aparecer, é o seguinte, gente. Como as células estão compactando, eu tenho uma maçaroca de células, eu poderia me perguntar assim, Saboia, como que essas células ficam unidas? Porque elas ainda não têm diferenciações celulares, elas ainda não têm glicocálix, não têm aquelas estruturas de citoesqueleto para ficar, né, se juntando, como a gente viu na aula de citologia. Essas células, elas ficam compactadas por glicoproteínas, tá? Glicoproteína seria muco, tá, gente? Aspecto de catarro, de ranho. Então, as próprias células, e logo eu vou te falar como, elas estão se dividindo e, ao mesmo tempo, num período rápido em que elas não se dividem, elas produzem muco, que seria a glicoproteína. Então, eu vou tendo uma mistura de glicoproteína, como se fosse uma cola, e as células nesse meio colando uma nas outras, tá? Então, é assim que elas vão se manter fixas umas às outras, por glicoproteínas. Lembra, por favor, né? São células, então elas têm núcleo. Se tem núcleo, tem material genético, tá? E, evidentemente, se tem material genético, tem todos os genes que tu vai ter depois de adulto. A diferença é que a maioria desses genes ainda está inativo. Apenas alguns estão ativos. E por estudos avançados,
de genética, a galera descobriu que existe um gene, botei com uma observação bem pequenininha aqui embaixo, ó. Existe um gene chamado de GATA6, tá? GATA6 é o nome dele. Olha que bonitinho, né? GATA6. Esse é um gene que tem informações para a produção de proteínas de adesão ou glicoproteínas, tá? E esse é o gene que em torno de 90% do tempo ele está ativado durante o processo de formação de mórula. Porque ele fica ativado e aí ele vai dando as informações de produção de glicoproteína e a célula vai produzindo glicoproteína para ficar se compactando, tá bom? Então, fica aí para quem quiser saber como que acontece a produção dessas glicoproteínas é por esse gene. Outra característica, além de ser essa massa compactada por glicoproteínas, sucessivas mitoses, como a gente estava falando. Mitose o tempo inteiro. Divisão, 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 divisão. Tem que crescer muito rápido. E no processo de desenvolvimento embrionário, a prova, muitas vezes, ao invés de chamar de mitose, ela vai chamar de clivagens, aquilo que a gente tinha visto. Então, ela pode botar assim, tipo questão de verdadeiro ou falso. Durante a mórula, eu tenho sucessivas clivagens. Verdadeiro, tá? Sucessivas clivagens é a mesma coisa que sucessivas mitoses. Aqui eu fiz uma repetiçãozinha, né, no meu Ctrl+C e meu Ctrl+V. Eu já vou retirá-lo daqui nesse momento, tá bom? Pensei que tu tinha colocado para mostrar que é tipo muita mitose mesmo. Podia ter dado esse migué, né? Viu? Fui honesto aqui com vocês, né? Podia falar assim, ó, nossa, eu repeti para tu ver como tá se repetindo o processo. Hoje, mágico. Sabe que muitas vezes a gente está dando aula e utiliza umas malandragens para, né, para falar que não foi um erro, né? Aqui foi honesto, tá? Meti um Ctrl+C, Ctrl+V bagaceiro ali e ficou repetido, tá, moçada? É aquilo, né? Se eu estou fazendo sucessivas mitoses ou clivagens, eu estou aumentando a quantidade de células, mas mantendo o volume celular constante. Lembra aquilo que nós falamos, né? A mórula não vai crescer de tamanho, vai crescer de quantidade de células. Porque como as mitoses são muito rápidas, as células vão ficando cada vez menores, tá bom? Isso é uma questãozinha legal. Aqui a gente vai entrar, eu mudei a cor, gente, olha só, porque eu gosto de botando cores diferentes para fazer tipo níveis de questões diferentes, tá? Então isso aqui seria questões básicas falando apenas de embriologia, tá preocupado só com mórula, tá? O que é a mórula, o que está acontecendo com ela. Aqui em laranjinha eu botei o que a gente pode relacionar com questões de biotecnologia, tá? A gente vai ter aulas específicas falando de biotecnologia, várias coisas que o Enem, principalmente, gosta muito de cobrar, e aqui é muito Enem mesmo, tá? Que é o estudo de células-tronco, né? Sabe que a embriologia ela ficou muito desvalorizada nos vestibulares até um tempão atrás, e com o advento da biotecnologia surgindo cada vez mais e vindo a biotecnologia para o ensino médio, né? Os livros dos terceiros anos do ensino médio já estão trazendo biotecnologia, porque na minha época nem se falava nas aulas, voltou a ganhar peso, né? Ganhar confiança as questões de embriologia. Principalmente quando a gente fala em células-tronco, tá? Tipo, terapia com células-tronco, tá muito na moda falar, né? É super complexo, dá para viajar um monte, se utiliza células-tronco embrionárias, tá? Porque eu tenho dois tipos, a gente vai ver lá de células-tronco, as embrionárias e as adultas. As adultas, ok, a gente vê depois. Aqui são as células-tronco embrionárias as mais importantes, porque são as únicas células que conseguem formar qualquer outro tipo celular. É tipo como se eu pudesse fazer uma substituição celular. Por isso que as terapias com elas são muito estudadas, tá? E essas células-tronco embrionárias, como são células totalmente indiferenciadas, ou seja, células que não sabem ainda o que vão ser, eu posso retirá-las da fase de mórula. Lembra? Mórula não tem diferenciação nenhuma. Não estou falando informação de tecido aqui para vocês. Eu estou falando apenas que está sofrendo mitose. Então, as células são todas iguais, elas ainda não sabem o que vão ser. Então, eu poderia utilizar os blastômeros, ou as células da mórula, para estudos de célula-tronco embrionária. Tá bom? Então, vale muito a pena tu te ligar bastante nisso. Cuidado com pega-ratão, por favor. Tem provas que fazem pega-ratão, moçada. Olha o que eu te falei. Que eu posso utilizar células da mórula para usar como células-tronco embrionária. Uma coisa é o que eu posso, outra coisa é o que a gente faz de verdade. Tá? A ciência não utiliza as células da mórula. Logo eu vou te explicar o porquê. Mas se uma questão vier te perguntando, eu posso utilizar? Posso. Tá? Não tem problema nenhum. Elas são totalmente indiferenciadas. E outro detalhe
que é muito tretoso aqui nesse finalzinho do primeiro lote de aula, é a formação de gêmeos univitelinos e gêmeos siameses, tá? Cara, assim, ó, isso é treta, porque tem lugares que falam que a formação dos gêmeos se dá na mórula, tem uns que falam que se dá na blástula e outros se falam que dá na gástula. Nossa, tem tudo quanto é informação, tá? A informação mais correta, que a gente vê bastante em ensino superior, é que a formação de gêmeos univitelinos e siameses, ou que são também chamados de chipófagos, daqui a pouco tem imagem para vocês saborearem o que é isso, ela inicia na mórula e termina no início da gástrula, tá? Ela inicia na mórula e termina no início da gástrula. Eu vou mostrar para vocês o porquê e como isso acontece. Mas só tu falar que se tem, para botar, tem início na mórula, verdadeiro, tá bom? Não se completa na mórula, só tem início nela. E a outra informação, que é uma informação importante em termos de desenvolvimento, tá? Por isso que eu botei em outra cor, de continuidade de processo, é que se tem o início da formação de uma cavidade interna, tá? Ou seja, é uma massa compactada e no final desse período de mórula, essa massa compactada aqui na minha mão, ela começa a expandir para as laterais, para a superfície e fica, ó, oco, fica uma cavidade interna. Essa cavidade interna a gente vai chamar de blastocele. E a partir do momento que eu tenho a formação dessa cavidade interna, eu mudo de fase. Eu saio da mórula e começo a minha blástula. Tá? Então é isso que eu gostaria que vocês levassem aqui neste exato momento. Outra observação, queridos, olha só. Eu botei aqui, ó, apenas em holoblástica. O que eu quis dizer com isso? Lembra que aula passada a gente viu os tipos de segmentação? A gente viu a holoblástica e as meroblásticas. Holoblásticas, quando todo o ovo se divide, e a meroblástica, quando só parte do ovo se divide. Quem não lembra, dá uma assistidinha aí na aula passada, né? Muito coisa de youtuber essa, né? Quem não lembra, dá uma assistidinha, o link fica aqui em cima, para dar uma olhadinha aí na aula passada, tá? O mórula só ocorre em animais que fazem segmentação holoblástica, tá? O ovo inteiro se divide. Os animais que fazem segmentação meroblástica, eles passam direto de zigoto para a blástula. Eles não passam pelo estágio de mórula, tá bom? Leva isso, dica de vida para vocês. Depois a gente vai, em zoologia, a gente vê animal por animal, né? Por enquanto leva nessa humildade aí. Fechou, turminha? Tranquilo? Então, resumiu aqui, foi só para resumir, para fazer o nosso tempo passar aqui para chamar a outra reunião. Ó, mórula, uma massa compactada, as células estão unidas por glicoproteínas, que são formadas pelo gene GATA6, sempre muitas mitoses, que a gente pode chamar de sucessivas clivagens. As células são todas elas idênticas, por isso são chamadas de célula-tronco embrionárias, muito usadas em terapias de biotecnologia. Aumenta a quantidade de células, mas mantém o volume constante, fica do mesmo tamanho. Inicia a formação de gêmeos univitelinos e siameses. E a partir do momento, lá no finalzinho da mórula, quase no quarto dia lá, tá chegando no útero, ela começa a expandir as células para as laterais da superfície e fica com uma cavidade interna. A partir do momento que eu formo a cavidade interna, eu mudo de estágio, deixo de ser mórula e passo a ser uma blástula, tá bom? Leva isso também na humildade, bem tranquilinho. Eu ia falar uma coisinha para vocês. Gêmeos siameses, tá, gente? Eles são gêmeos univitelinos, tá? Assim, ó, gêmeo univitelino, desculpa se alguém é gêmeo aí, univitelino, né? Eu vou falar biologicamente, tá? Biologicamente é um erro, tá? De processo. É algo que não deveria acontecer, biologicamente acontece. Uma falha do metabolismo. E aí já acontece. O gêmeo siamês, por incrível que pareça, seria uma falha menor do que os gêmeos univitelinos, tá? É muito mais prejudicial para a saúde do indivíduo que está nascendo ser siamês. Mas em termos metabólicos, a falha não é tão grande quanto a falha no univitelino, tá? Univitelino, lembrando, são gêmeos idênticos, tá? Né? Univitelos, né? Um único ovo, tá, gente? Então leva isso e a gente vai ver daqui a pouquinho. Não entra aqui, ó, gêmeos dizigóticos ou, né, bivitelinos, tem gente que chama, que são aqueles gêmeos diferentes, né? Tipo um menino e uma menina, por exemplo. Não, tá? Aqui são todos eles do mesmo sexo sempre, tá? Menino, menino e menina, menina. Fechou?
eu acho que eu vou encerrar essa reuniãozinha e chamar outra para a gente poder já afundar no latezinho. Tenho 4 minutinhos. Alguém quer fazer uma perguntinha dessa parte inicial até agora? Ou o que eras? Não? Então tá. Então eu vou encerrar essa reuniãozinha e já vou chamar o link da outra para a gente fazer sem precisar encerrar ali, tá? Até mais. Não fujam.